Isso, senhor, e boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, o que seja lá onde você estiver nos ouvindo agora. Vamos aí entrar em relação aí aos crimes, chamados crimes sexuais, né? Ou crimes aí contra a liberdade sexual, que temos ali a partir do artigo 213 do Código Penal, e vai até o 226. Leiam todos esses artigos aí, abstraiam bastante, que vamos comentar muitos aí desses dispositivos, tá? O 225 diz ali como que é a questão da ação penal. O 225, a partir da Lei 13.718, traz que os crimes ali, todos esses previstos desses artigos que nós comentamos, são de ação pública incondicionada. Tá? Antes necessitava de representação, dependendo de alguns crimes aí previstos dentro desse título aí. Imagine a pessoa lá representar, se dispor com o delegado, ali conversar e ainda passar por tudo que passou e ainda enfrentar esse constrangimento. A verdade é essa, o constrangimento. E isso não é bom, não é bom. Mas vamos ao que interessa, que tem muitas questões aí, e vem dizendo aí, até já marquei aqui algumas coisas importantes, mas o que importa é isso aqui. Tá? Por que é importante aqui que eu havia marcado? As alternativas, elas trazem aqui em questão de causa supralegal, legal, causa supralegal, legal, vem novamente trazendo isso aí. Tá? E aí, só para dar aquela relembrada básica, antes de lermos o enunciado, vem dizendo que as causas de exclusão supralegal são aquelas causas doutrinárias que não constam no ordenamento jurídico. Tá? E, por óbvio, as causas legais de exclusão legal são positivadas. Né? As causas de exclusão positivada que se tem é das causas de exclusão da culpabilidade. Quando o texto legal vem dizendo lá que é isento de pena, aí ali estamos tratando como uma causa de exclusão de culpabilidade. Tá? E são exemplos aí de causa de exclusão supralegal agora, que exclui a tipicidade. Exemplo clássico que se tem das causas supralegal, que excluem a tipicidade, o que nós vimos, já estudamos, princípios da insignificância e o princípio da adequação social, porque não há nada positivado nesse sentido, tá bom? E aí, seguindo, vamos verificar o que diz o texto aqui, o enunciado, vem dizendo que Yuri foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro qualificado ou em razão da idade da vítima, né? Porque teria praticado conjunção carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante emprego de grave ameaça. Sim, aí está caracterizado o estupro, se for nesse sentido. Sendo que no curso do processo, na instrução, né, criminal ali, a Luana mudou sua versão e afirmou que, na realidade, havia consentido, por isso que eu botei aqui, havia consentido a prática sexual, né? Sendo informação ali, a informação confirmada por Yuri, lógico. Ele falou, não, houve consentimento sim, tá? No seu interrogatório, que ele é o último a ser ouvido ali. A questão vem trazendo mais ainda que na apresentação das alegações finais, que é a alegação ali, a última informações que tanto a acusação e a defesa elas irão fazer nas alegações finais, ali antes da sentença proferida pelo juiz, a defesa de Yuri deve pugnar pela absolvição e vai fundamentar ali pelo consentimento, né, do suposto ali da ofendida, e vai funcionar como que a fundamentação, a absolvição e a questão da fundamentação. Tá? Aí eu tenho que considerar aqui, senhores, olha só, que a Luana ela mudou ali, ela falou que realmente já praticava com consentimento, né? Então houve o consentimento da vítima ali, quer dizer, pelo menos ela se achou como vítima ali em algum momento, por isso que foi parar em processo criminal, tá? E a razão disso tudo é que, se houve consentimento da vítima, ela é maior de 14 anos de idade, tá? Não há nenhum problema, não há, se não houve violência, não houve grave ameaça, não houve nada que ensejasse ali uma prática delituosa, obviamente o fato é atípico, tá? E aí o advogado vai ter que impugnar o quê? A absolvição em razão da atipicidade da conduta. Tá? Observe ali. Agora, se fosse menos de 14 anos, a vítima tivesse menos de 14 anos, ela tivesse
consentido, aí sim, aí seria considerado estupro de vulnerável, mesmo com consentimento, mesmo que a vítima já tivesse realizado, ter feito relações sexuais ou qualquer ato libidinoso antes, não importa. Menos de 14 anos, estupro de vulnerável, não tem choro nem vela, tá? Só se tiver um erro de tipo aí, que já também trabalhando a questão de erro de tipo, tá? E aí fica fácil responder a questão. Calça supralegal exclui a ilicitude? Não, não exclui a ilicitude, porque a questão traz aqui, ela é própria o estupro e esse consentimento é elementar do crime. Se não houver consentimento, aí sim, isto seria considerado a exclusão supralegal da própria ilicitude, né? Da própria ilicitude. Mas houve sim, e é elementar do crime, então houve, então é considerado um fato atípico, sem problema nenhum, tá bom? E aí temos a questão aqui para a fundamentação para o reconhecimento da atipicidade da conduta, tá? Não houve a questão ali da exclusão de uma causa supralegal ou mesmo uma causa supralegal, mesmo porque não existe ali a questão do consentimento em relação ao estupro e nem a questão de supralegal, que não exclui a ilicitude. Como seria ali a elementar do crime, conforme eu falei, excluiria a própria tipicidade, né? E aqui, como o próprio fato tem aqui, reconhece a atipicidade da conduta, tá? E a D seria supralegal, excluir a culpabilidade? Não, não vem dizendo lá, isento de pena quem com consentimento não fala nada disso, tá? E por isso não podemos adentrar nessa história toda. E aí vamos aí para frente, que tem muita informação, essa questão de 2016, vem dizendo aqui que vamos também verificar, já temos conhecimento, e a questão traz quase nessa mesma linha que trabalhamos na questão anterior. Durante 2 meses, Mário aqui ó, e Joana, de 14 anos, né, mantiveram relações sexuais em razão do relacionamento amoroso. Apesar do consentimento, né, de ambos ali, das partes, né, e a tomar conhecimento, o pai de Joana, revoltado, comparece na delegacia e narra o ocorrido para a autoridade policial, esclarecendo que o casal se conheceram no dia de aniversário, ou seja, completou 14 anos. Era menor de 14 anos? Tinha menos de 14 anos? Não, não tinha menos de 14 anos. Então, não considera estupro de vulnerável. Você não considera estupro de vulnerável e havia o consentimento da pessoa, não há de considerar o fato como típico, conforme falamos já em todos a questão anterior. Então, a letra A aqui vem dizendo aqui, ó, é atípico, né, em razão do consentimento da ofendida, sem problema nenhum. Nem nada. Né? Configura estupro de vulnerável. Se ela fosse menor, né, de 14 anos, sim, consideraria o estupro de vulnerável, né? Menos de 14 anos. Né? Acho que o sinal de menos é esse aí. Menos de 14 anos. Não é o caso. Né? Ela tinha 14 anos, e a lei, ali, o próprio dispositivo legal, que fala que tem que ser menor de 14 anos, menor de 14 anos. A letra C, a tipicidade, não é típica a conduta, né? Nós vimos que é atípica, então não é típica. Configura o crime de corrupção de menores? Não, corrupção de menores ali, nós vamos ver lá no artigo 218, que lá, na verdade, fala de induzir algum menor, né, que tem a idade menor de 14 anos, para a satisfação de lascívia de outra pessoa. E nada se encaixa aqui, não foi nesse sentido aí, tá bom? E aí, podemos seguir? Podemos. Vamos para o 206, tem mais essa terceira e mais umas 2 questõezinhas. Vem dizendo que Glória é contratada como secretária de Felipe, né? Ali a Glória foi contratada de secretária de Felipe como um grande executivo de uma sociedade empresarial e Felipe se apaixona por Glória, mas ela nunca deu mole para ele, né? Nunca deu bola para ele. E aí Felipe, então, simula, né? Olha aqui a questão, simula a existência de uma reunião de negócio e pede para que ela, como secretária, fique no local para auxiliá-lo. À noite, a Glória comparece à sala do executivo, acreditando que ocorreria ali uma reunião, quando é surpreendida por este e olha o que o Felipe faz, coloca uma faca no pescoço e exige a prática de atos sexuais, né? Sendo em razão do seu medo, lógico, atendido. Ele tomou uma facada ali, aquela situação toda, e houve o atendimento ali
do ato sexual, né? Após o ato, Felipe informou que Glória deveria comparecer normalmente ao trabalho no dia seguinte e ainda entregou 2 notas dele, R$ 200, né? É muito menosprezo, mas vamos lá. E aí vem dizendo que, diante da situação narrada, é correto afirmar que Felipe deverá responder pela prática de qual crime? Aí vem dizendo ali, violência mediante fraude, assédio sexual, favorecimento da prostituição ou estupro, né? Aí, senhor, temos que ver, lembrar de cada questão do tipo legal, a letra A da violação, né? A letra A. Violação sexual mediante fraude é previsto no artigo 215. Ali é questão ali que há uma conjunção carnal, né, ou até mesmo um ato libidinoso, e que há uma fraude ali, um meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, né? E nesse caso aqui, a doutrina entende, né, que nós chamamos essa questão de mediante fraude, estupro mediante fraude, como o chamado crime de estelionato sexual, né? É o caso, por exemplo, de um curandeiro, né? Ou aquele místico, né? Que induz, que joga aquela conversa, que irá curar, que precisa para curar determinado transtorno, que se pratique ato sexual ali com ele, né? Então, não se encaixa aqui, não se encaixa aqui a questão de mediante fraude, né? Vamos ver aqui, a letra B, assédio sexual. Assédio sexual ali, né, por ele ser patrão, previsto ali pelo artigo 216A, poderia até, né, causar uma certa dúvida aí nesse sentido, né? Aí o assédio sexual, na verdade, por ele ser por ter essa questão de condição superior hierárquico, poderia, né, causar essa dúvida. Mas aqui nós temos que observar o seguinte, senhor, que não configuraria o assédio ali, a questão de assédio sexual, porque, na verdade, houve violência, né? E a grave ameaça, vê que ele botou faca. O assédio sexual, na verdade, ele não há violência, ele utiliza-se dessa sua posição hierárquica para poder se prevalecer disso tudo e manter relação sexual. E não há, num assédio sexual, pelo menos a violência e nem a ameaça física à pessoa, né? E aqui vocês observaram que houve. Então, temos que deslocar lá para a questão de quê? A questão de estupro, né? Aqui é a questão de estupro, tá? Vamos ter que deslocar para cá. A questão do favorecimento aqui à prostituição, não houve o favorecimento à prostituição, mesmo que ele tenha dado ali, ele não induziu, não a jogou lá na questão de prostituição, não houve a questão desse sentido aí, visto que não há que se falar em prostituição ali no caso do enunciado, em nenhum momento fala nisso. E como houve ali realmente a lesão não, houve colocou ali uma faca, né, e obrigou, né, a fazer sexo com ele, nós estamos ali dentro do estupro, né, do 213 do Código Penal, tá? Não há dúvida. Leia o dispositivo 213 que está caracterizada aí, sem sombra de dúvida, a questão de constranger alguém com violência ou grave ameaça, a fazer com ele a conjunção carnal ou até mesmo outro ato libidinoso. E aí não temos dúvida. Mas vamos para frente? Vamos para frente, que tem muita informação. E com isso tudo nós vamos batendo aí as questões, que aí vai ficando mais fácil, né? Já que temos tanto conhecimento adquirido. Vem dizendo aqui, analisa o fragmentos, né? A seguir, João constrange Maria por meio violentos a ter com ele relação sexual. Tá, estamos aí vendo o 213, claro, claro, claro. Em virtude da violência empregada para a consumação do ato, Maria sofre lesões corporais de natureza grave e vem a óbito, né? E aí, senhores, claramente aí houve, por consequência do estupro, né, pelo previsto no artigo 203, a conduta causou a morte. Então, houve o quê? Um resultado morte. Houve uma qualificadora em relação ao estupro de Maria e houve resultado morte. E há uma previsão legal ali do 213, parágrafo 2º, se a conduta resultar morte. Tá? E a pena é alta, senhora, vai de 12 a 13 anos. Então, aqui já está caracterizado o estupro
ali de Maria e com o resultado morte. A 2 aqui vem dizendo: Joaquim constrange Betina por meio de grave ameaça a ter com ele relação sexual. Estupro, não, senhor? Estupro. Tá? Após o coito, a Benedita, né, falece em decorrência de ataque cardíaco, pois padecia, ou seja, já tinha uma causa antes, né? Desde criança ali, a contropatia grave, a cardiopatia grave, uma condição que desconhecia, o Joaquim desconhecia. Então, aqui, senhores, aí é um pouquinho diferente da anterior. Não foi da decorrência em si do estupro, foi sim que ela já existia ali uma causa pré-existente, né? Existia uma causa pré-existente, era uma causa pré-existente, desconhecido desse segundo autor, e aí ele vai responder somente por estupro, né? É claro isso aí, já estudamos aquelas causas coexistentes, as com causa, né? E aí vamos procurar as alternativas com muita tranquilidade. Vamos verificar aqui, há um estupro qualificado pelo resultado morte em relação ao João, né? Então, o João aqui, olha aqui, ó, como é que ficou. Há um estupro qualificado pelo resultado morte, então aqui poderia ser essa aqui, poderia ser essa aqui, e aqui estupro, não houve lesão corporal, o resultado foi morte, né? E o estupro qualificado pelo resultado morte, tá? Do primeiro fragmento, que foi esse aqui. E o estupro qualificado pelo resultado morte também? Não. Ali nós temos que verificar que foi apenas um estupro que é simples, né? Pelo menos no artigo 213, né? Ele não sabia dessa causa pré-existente, o Joaquim, né? Então, aqui seria um estupro simples e aqui seria um estupro qualificado pelo resultado morte, tá? Nos casos aqui. E aí estamos dentro da letra D, tá bom, senhora? É muito tranquila, essa viu tranquila, viu tranquila. E aí vamos para terminar? Para terminar, vamos embora. Acorde, ânimo, 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 não durma, quem dorme em aula só passa em sonhos, senhores. E aí vem dizendo que o João, um rapaz de 23 anos, acredita ter poderes espirituais, olha aí, ó. Espirituais, excepcionais, sendo certo que todos conhecem o dom, né? Já que ele anunciava esse dom amplamente. Ocorre que José, né, está apaixonado por Maria, uma jovem de 14 anos, mas não corresponde. Objetivando manter relações com Maria e conhecedor e Maria, e conhecendo o misticismo, né, de sua vítima, né, José a faz acreditar, olha aí, acreditar, aquela enrolação, aquela conversa toda, né, e vem dizendo que para largar, para que ela pare, né, de sofrer de um mal espiritual, e aí propõe o quê, senhor? Propõe que ele consiste em manter relações sexuais com alguém espiritualmente capacitado, que seria ele, né? Ele induz isso tudo aí, né? Então, o José diz a Maria que, se fosse para livrar daquele, aceitasse de bom grado colaborar com o ritual de cura, de purificação. Maria, muito assustada com a notícia, aceita e mantém. Olha aqui, ó, ela aceita e mantém. Então, vê que não houve violência nem grave ameaça aí, senhor. Então, não estamos dentro lá do 213, do estupro, né? De forma consentida, né? E aí também não houve também o quê? Aquela questão de um estupro qualificado e nem de vulnerável, que a Maria já tinha mais de 14 anos, né? Nós vamos eliminando aqui. E aí faz relação sexual, a qual fica muito satisfeito, né? E consegue enganá-la, olha aí, meio ardil, a conversinha mole, né? E aí, satisfeito do desentendo, embora tal, e frustrado, descobre Maria que Maria não era mais virgem, tá? Pouco importa, né? O fato ali já ocorreu. E aí temos que observar que houve corrupção de menores, ali já falamos a questão do 218, não houve a questão de corrupção de menores, não há que se falar, porque o 18 de menores já falamos que é menor de 14 anos e para satisfazer a lasciva de outra. E foi ali mesmo, a lasciva foi dele mesmo, tá? E isso foi a questão de um golpe, né, que Maria sofreu, aplicou ali. Veja bem que Maria foi nada mais do que aconteceu de um golpe ali. E utilizando-se desse curandeirismo ali, ele utilizou. Então, o José praticou claramente ali a violação sexual mediante fraude. Né? Não tem nem dúvida que o José praticou uma questão por enrolar, por essa conversa mole todinha, a prática de violação sexual mediante fraude, previsto no artigo 215. Tá? Ele manteve conjunção carnal com Maria, né? Sabendo que não era mais virgem, pouco importado isso aí. Tá? E, então, senhores,
temos que observar esse sentido aí e podemos marcar com muita tranquilidade aqui que houve violação mesmo ali sexual mediante fraude, né, aquela conversinha toda, pelo 215. A corrupção de menores nós já vimos que não ocorreu. A questão de qualificado ali, que fala em relação a ter mais de 14, né, e menos de 18 ali, mas é em relação ao quê? Em relação ao estupro, em relação ao estupro, né? E nós vimos que não está ali caracterizado o estupro pelo 213, e sim a violência sexual mediante fraude, tá bom? E por isso que nós temos que cortar essa questãozinha aqui, essa alternativa, aliás. E o estupro de vulnerável? Não, o estupro de vulnerável, a Maria tem ali 14 anos, não fala que ela era menor de 14 anos. Só para fecharmos aqui, o estupro simples, senhor, ele vai de 6 a 10 anos, né? E no caso do estupro ali mediante fraude, tem de 2 a 6 anos, é um pouquinho menos, mas é o que é a conversa, o legislador nos trouxe aí. E dando aquela relembrada, a questão ali de estupro mediante fraude a que a doutrina chama de estelionato sexual, né? Houve um estelionato sexual, porque utilizou de conversinha, de meio ardil, né? Fraudulento, ali, que mediante fraude, por isso que é fraudulento, e fez com ele relação sexual. Tá? Então vamos terminar por aqui, praticamente terminou aí as questões que caíram em relação a crimes, que chamam crimes sexuais, né? Contra a liberdade sexual, crime ali contra vulnerável, aquela coisa toda, crime contra a vulnerabilidade, menos de 14 anos, ou com pessoas ali que não têm condição, não têm discernimento, está tudo ali pelo 217. E, então, dê a lida, puxe bem aí todas essas informações e vamos já entrar praticamente em crimes ali contra alguma coisa de dano, para frente aí. Muita informação, muita coisa. O que importa é que estamos estudando paulatinamente e estamos passando pelo Código Penal ali da parte geral e fechar ali até o final da parte especial de todas as questões que caíram até o momento. Fique com Deus e até o próximo encontro. Um abração a todos e um beijão aí, um cheiro a todas.